Sejam bem-vindos e bem-vindas ao evento promovido pelo curso de Pedagogia da Universidade Estadual da Paraíba, o Formação PIBID e IRP UEPB. Essa é uma iniciativa do Centro de Educação, Fórum das Licenciaturas e Programas de Formação de Professores, fomentado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, e a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba, FAPESC, em parceria com o Congresso Nacional de Educação, CONEDU, que esse ano acontecerá entre os dias 12 e 14 de outubro, em João Pessoa, no Centro de Convenções. Na 9ª edição do CONEDU, o Congresso discutirá o tema Educação para a Sociedade, Ciência e Tecnologia e Sustentabilidade. E antes de começarmos o curso, convido a professora Paula Castro para falar sobre as ações que ocorrerão entre hoje e amanhã aqui na UEPB. Bom dia. Bem, todos os anos a gente tem uma proposta de trazer um pouco do que a gente faz dentro dos programas do PIBID e da residência pedagógica para a universidade como um todo participar. Então, essa edição começou agora, né, no final de março, trazendo as atividades que a gente tem como convidado o professor Enio, né, que vai discutir uma questão que está aí em voga, que muita gente tem falado sobre, e amanhã também a gente tem a discussão do novo ensino médio, onde a gente tem as questões relacionadas às tecnologias e amanhã voltado ao novo ensino médio, que são questões das políticas públicas. O convite, né, para a comunidade acadêmica participar é para conhecer um pouco do que a gente faz dentro dos programas e das ações que a gente tem formativas, convidar a comunidade para conhecer, mas também para conhecer o Congresso Nacional de Educação, o CONEDU, que na edição desse ano vai acontecer em João Pessoa, né, aqui na Paraíba. Então, também é um chamamento para o pessoal conhecer o que a gente vai ter na programação desse ano, inclusive porque a gente conseguiu trazer autores que são estudados por vocês no curso de Pedagogia, Libânio, Nova, né, que são autores ainda de referência para a gente pensar as questões de didática no campo da educação e a formação de professores também. São grandes nomes ainda que a gente utiliza como referenciais para a formação de professores. Então, além de conhecer o que a gente faz nos programas e que as outras pessoas que não participam possam vir conhecer, né, também é um convite para conhecer o que a gente tem esse ano de programação no CONEDU, um evento de referência no campo da educação, que acontece aqui no Nordeste, apesar dos muitos esforços dele acontecer em outras localidades, mas, para nossa surpresa, alguns palestrantes, inclusive, disseram que sim, que viriam, que queriam muito conhecer o que acontece aqui na Paraíba, que queria conhecer um pouco das ações que acontecem no Nordeste. Então, também é um evento especial esse ano e de retorno para casa, depois que a gente já andou em várias cidades, né, depois de 2 anos de pandemia também. Então, hoje temos essa atividade agora de manhã, também temos à noite e amanhã também acompanhando as discussões que são muito importantes para o nosso processo formativo. Obrigada a vocês por terem vindo e espero que seja proveitoso também. E agora nós vamos dar início ao curso Inteligência Artificial, qual educação teremos? A atividade será ministrada pelo professor Enio José Barros. Ele atua como professor na Faculdade Rebouças, pesquisa sobre melhorias no aprendizado, utilizando ferramentas tecnológicas como Big Data e Machine Learning, buscando aproximar essas tecnologias do mundo educacional. Seja bem-vindo, professor. Dá para usar ele aqui, né? Assim, na frente. Deixa eu tentar aqui. Porque eu queria andar por aqui. Acho que deu certo. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer o convite, né, do CONEDU e da Realize, né, em particular da professora Paula, para eu vir ter esse momento com vocês aqui, para a gente falar um pouco sobre tecnologia e educação. Paula falou que esse assunto está em voga, e está.
né? Foi o primeiro software na história do planeta Terra que chegou a 1 bilhão de usuários em um mês. Então, realmente, todo mundo está falando nisso, né? E aí ele tem implicações que envolvem a educação. E aí esse curso é para a gente pensar, né? É mais para a gente dialogar sobre isso. O diálogo tem que entrar nos meios acadêmicos, na sociedade, porque todo mundo está falando de uma revolução em que a sociedade não está participando da revolução. Então a gente está meio alheio ao que está acontecendo. E aí o letramento digital em inteligência artificial é extremamente importante para a sociedade e para a universidade. A universidade tem que estar ativa nesse debate, tá? Vamos lá. Então, a participação do evento, né, do PIBID. Pode passar. E aí nós vamos ver esses tópicos, tá? Vai ser uma pequena introdução. Eu vou falar um pouco sobre a educação 5.0 e tecnologias na educação, inteligência artificial e ChatGPT, problemas éticos e pedagógicos no uso de inteligência artificial e como usar inteligência artificial na sala de aula de forma ética, né? Será que é possível fazer isso? Então, já foi apresentado, mas está aí, tá? Se alguém quiser me seguir no Instagram, está meu nome. Sou professor do Rebouças, sou coordenador do NEAD, Núcleo de Educação à Distância da Faculdade de Rebouças. Sou coordenador do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Sou analista de sistemas. Sou pesquisador da ADEL aqui na UFCG e pesquisador da Anatel também na UFCG. Então, o objetivo desse mini curso aqui é a gente explorar um pouco o conceito de educação 5.0, né? E construir o papel dessas tecnologias. Eu acho que é muito importante o papel formativo do professor, principalmente da pedagogia, em como é que eu vou formar os meus alunos, que capacidades eu tenho que ter, e aí eu não quero entrar na área da pedagogia, que é a questão de formação de professores. Eu preciso ter uma formação específica de tecnologia da informação, de inteligências artificiais, porque o que a gente não pode é preparar vocês para um futuro em que essa tecnologia vai estar presente, mas eu não te dei ferramentas cognitivas, materiais, para você enfrentar esse desafio. Cabe só à universidade te dar isso? Não, é preciso que você, como cidadão consciente do uso dessas tecnologias, tenha a intenção também de entender o que está acontecendo por trás delas. Tá bom? Vamos lá. Olha só. Eu vi isso ontem num artigo científico. Se um professor tem medo de tecnologia, ele precisa repensar suas aulas. Provavelmente não estão boas. Então, tecnologia não é uma coisa para se temer. Você não tem que temer tecnologia. Na verdade, ela é um ferramental, é uma ferramenta. Né? Se imagine aí, quem gosta de coisas do cinema pop, que você é o Batman. Ferramenta, tecnologia, é uma coisa que vai entrar no teu cinto de utilidades. É uma coisa que você vai poder usar ou não em sala de aula, dependendo do contexto. Então, na hora que você diz assim, vamos banir a tecnologia, soa preguiçoso. Soa assim, eu não quero entender isso para não usar isso. Eu não quero ter que lidar com isso. Então, essa não é a função de um pedagogo, essa não é a função de um professor. Em sala de aula você não pode ter isso. Porque você vai enfrentar essa realidade independente de você ter feito a opção por querer usar ou não. O seu aluno vai chegar com ela. E como você vai lidar com isso? Aí você vai ser pego de surpresa. Tem um filósofo famoso que ele diz que a gente não pode ser a galinha de Russell. A gente tem que entender a realidade onde a gente está inserido. Porque senão a gente pode ser surpreendido com um aluno usando uma tecnologia que você não faz a menor ideia do que seja. E isso não é bom. Depois eu vou ficar ali perto de Paulo Freire. A sociedade permeada de tecnologia. Pode passar. Na verdade, a gente usa tecnologia, a gente usa inteligência artificial há muito tempo. Né? Se você usa algum desses aplicativos aí, Trello, Gmail, Google Maps, Meeting, YouTube, iFood, né? TikTok, 99 Freela. Se você usa, desculpa aí, gente, Tinder, Orkut, talvez não seja do tempo de vocês, Uber, mas o que eu quero dizer com esse arcabouço de tecnologia é que a gente vive permeado por elas, né? As nossas relações sociais mudaram graças ao Instagram, ao TikTok, né? Hoje você namora pela internet com Tinder, né?
Você consegue assistir aula pelo YouTube, fazer palestras, namora pelo Tinder, né? Sei lá. Alguma coisa acontece lá. Eu, pessoalmente, não tenho. Então, iFood, você se alimenta, você pede comida, você se locomove pelo Uber. Então, assim, a gente vive permeado por tecnologia que tem como núcleo central do seu funcionamento inteligência artificial. E por que está todo mundo surpreso agora com inteligência artificial? Você usa Netflix? Caramba, você usa Netflix, você sabe que você está usando inteligência artificial. Ele tem um algoritmo de recomendação para você. O Tinder, ele usa um algoritmo de recomendação baseado em você. Ele seleciona uma pessoa que possa combinar com você. Então a gente já usa IA. Você usa IA quando você liga seu aparelho telefônico. Na hora que você está digitando palavras em qualquer aplicativo que seja, tem um algoritmo ali que ele faz uma equação de distância vetorial entre nuvem de palavras. É uma tecnologia desenvolvida em 1940, que a gente não tinha poder computacional para executar, e hoje você usa no seu celular. E aí você nem se dá conta que está utilizando inteligência artificial no seu telefone. Esse telefone que você tem na mão, gente, ele é 100 vezes mais avançado do que a tecnologia que levou o homem à Lua. Olha só. Então, assim, você tem hoje poder computacional na sua mão que levou o homem à Lua, né, enquanto ele esteve lá. E aí a gente começa essa questão primeiro da educação com a educação 5.0. Eu nem me acostumei com a 4.0, já chegou a 5.0. Né? A educação 5.0 é uma evolução da educação 4.0 que falava muito de tecnologia. E hoje a gente tem um retorno à humanização da educação, mas sem abandonar a tecnologia. Então, a educação 5.0, ela tem o aprendizado centrado no aluno. A gente fala de educação personalizada. Como é que eu consigo isso, gente? Como é que eu consigo educação personalizada numa turma de 50 alunos, de 60? Como é que eu consigo isso quando eu tenho 5 turmas de 50 alunos? Tecnologia da informação. Você pode colocar esses meninos para fazer atividades digitais e, através de um software junto com o algoritmo, você encontrar dificuldades de aprendizado através de um software de computador. Então, a tecnologia não é inimiga da pedagogia. Na verdade, ela é aliada. O que você precisa aprender é como usar. Tá? Então, a gente não pode abandonar a tecnologia em prol da humanização. Vai ser muito mais humano, do ponto de vista do professor, se eu conseguir perceber quem tem dificuldade na minha disciplina e ir lá e resgatar essa pessoa e dizer assim, eu estou vendo que você tem dificuldade de escrita. Eu entendo que você tem dificuldade de leitura. E aí você resgata esse aluno no meio daquela multidão que você não consegue perceber no dia a dia normalmente. Tá? Então a tecnologia é para isso. Desenvolvimento de habilidades para o século XXI. É o que a gente está fazendo aqui. Quando vocês terminarem, né, a formação de vocês vão para o mercado que vai estar permeado disso. Então você precisa ter habilidades para enfrentar esse mercado. Você precisa ser adaptável. Você precisa ser aprendível. Eu estou criando essas palavras aqui, fazendo um neologismo, porque você precisa dessas habilidades. Além de você precisar delas, você tem que fazer com que o seu aluno tenha. Quem imaginava? Minha filha disse que quer ser youtuber. Quem imaginava que existiria uma profissão de youtuber até pouco tempo atrás? Né? Às vezes ela tem a variação youtuber, tiktoker, não sei. E essas profissões, como é que elas vão estar daqui a 5 anos? É impossível de saber. Mas o que vocês precisam é ter e ajudar a formar pessoas que, independente do cenário nebuloso, no sentido de que ninguém conhece, mas que ele tenha ferramentas cognitivas para se adaptar a esse novo mundo, a esse novo mercado. Que ele não tenha medo de usar a ferramenta, que ele seja analítico, que ele seja crítico, que ele possa se adaptar a uma realidade que agora ninguém conhece. Até um mês atrás ninguém tinha inteligência artificial na mão, agora a gente tem. Daqui a 5 anos, não sei, não se sabe. Tá? Então a gente integra tecnologia avançada na educação, valorização da criatividade e da inovação. É possível fazer isso com tecnologia? É. Claro que é. Então é preciso que você, por exemplo, incorpore tecnologias dentro da sala de aula. Como, por exemplo, essa semana eu vi no mestrado aqui na UFCG. Realidade aumentada. Os engenheiros lá, o professor pegou um
um esboço de uma planta de construção de uma indústria e eles interagiam com essa planta através de realidade aumentada. Então, existem tecnologias, né, assistidas que você pode utilizar em sala de aula. Eu uso coisas muito simples na minha aula, né? Vocês viram que eu sou professor. Eu uso o Kahoot. Kahoot é só um negócio para fazer pergunta e resposta. Meu amigo, nesse dia eu tenho que ir preparado, porque os alunos ficam enlouquecidos com esse negócio. E aí eu fiz um teste de conceito com eles, eu peguei minha prova, a minha prova que eles conseguem fazer em 2 horas, coloquei no Kahoot e eles conseguem fazer em 8 minutos, de forma colaborativa. Então, aquele ambiente tecnológico favorece de forma positiva o aprendizado. Aí eu pergunto a eles no final, como é que vocês demoram 2 horas? Eu não sei se é colando, né? 2 horas para fazer minha prova, e aí no Kahoot vocês fazem ali em 8 minutos. E aí, cabe um estudo, não cabe? Paula, cabe um estudo. Por que que isso acontece? É a ferramenta digital, é o meio. Perdão. Desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais. Muita gente está falando sobre isso, eu não sou da área, né? Está no contexto da educação 5.0, mas eu não tenho expertise para falar sobre isso, né? Tem uma atriz que diz assim, não tenho capacidade de opinar, mas é uma preocupação muito grande do desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais. É possível através de tecnologia? Sim, lógico que sim. É isso que tem que ser desenvolvido em sala de aula. Eu trabalho em diversos projetos e um dos grandes problemas é o emocional dos meninos lá. O projeto às vezes exige muito deles e eles não têm capacidade emocional para suportar. Aí eles começam com pânico, com tudo, inventa, começa a faltar, e aí a gente sabe que capacidade técnicas eles têm, mas aí falta a capacidade emocional de lidar com aquela situação. É o ar-condicionado. Então as tecnologias estão transformando a educação, né? Como? Acesso à informação, meu amigo. Antigamente, você, para ter acesso a alguma coisa, alguma informação, era difícil. Eu sou do tempo que não tinha internet, né? Então, assim, a internet quando nasceu... Não, pode deixar. Eu vou ficar mais afastado dele, melhor. Então, o acesso à informação modifica a educação. Em que sentido? Hoje em dia, você tem um aluno em sala de aula com o Google disponível, milhares e milhares de sites de informação. O Google é especialista em resgatar esse tipo de informação e ele pode, em sala de aula, saber mais do que você sobre aquele assunto específico. Então, a tecnologia deu acesso à informação. Mas ele não deu só o aluno, não, viu? Ele deu o professor também. Você pode usar da mesma tecnologia que o aluno tem para você também produzir o seu material, produzir a sua aula. Então, é plenamente possível que a tecnologia tenha dado acesso não só para um lado, mas para os dois. Então, o professor e o aluno têm acesso à abundância de informação. Hoje, as tecnologias criam ambientes educacionais interativos. Uma coisa que eu consigo fazer na minha aula é, toda aula tem exercício. Caramba, por que você faz isso? Para medir a minha plateia. Medir vocês. Eu não vou fazer com vocês hoje, não. Mas, por exemplo, eu podia botar um forms para vocês, com elementos-chave que eu queria saber se a minha plateia conseguiu absorver determinados assuntos. Então, eu consigo fazer isso em tempo real, online, e eu consigo fazer depois. Quando eu noto que muita gente errou um conceito lá, sei lá, estou falando sobre ciência, e aí alguém erra o conceito de ciência, eu sei que na próxima aula eu preciso fazer o quê? Iniciar com esse conceito. Então, isso dá para fazer através de tecnologia. Tá? Esses dados que eu vou acumulando ao longo do tempo, tem hora que eu estou que nem adolescente, né? Minha voz aumenta e diminui. Então, esses dados podem ser utilizados depois por uma inteligência artificial. E ela pode me dar um panorama mais assertivo de como andam meus alunos. Eu posso dizer percentualmente quem sabe tal conteúdo, quem não sabe. Não individualmente, mas assim, genericamente. Porque isso tem uma implicância também. Os dados do aluno. Eu não posso revelar que um aluno tem dificuldade. Eu preciso saber, mas eu não posso revelar. Tá?
E o professor como guia e motivador do desenvolvimento pedagógico e tecnológico. É a responsabilidade de vocês, gente. É meia culpa bater no peito e dizer eu preciso entender sobre isso, porque senão eu vou criar um distanciamento do meu aluno. Eu entro em sala de aula, tá os meninos falando de Google, de Instagram, ChatGPT, TikTok, e o professor tá voando. Ele cria um distanciamento. Ele perde a habilidade de integração social, emocional com o aluno, que isso faz aprender. Isso faz aprender. Quando o aluno gosta do professor, ele aprende. Você acredita? Minha filha tem uma dificuldade grande em artes. E ela diz que detesta a professora. E aí? Qual é a relação de não gostar da professora e tirar nota baixa na disciplina? Então, você não pode perder esse feeling. Né? Eu escutei agora dizendo assim, Paula é um amor. Olha só, não tem como não aprender com uma professora dessa. Porque os meus alunos, eu sou professor de metodologia científica e os caras querem me ver pelas costas. Né? Ninguém, mas aí eu vejo assim, alguém dizer assim, Paula é um amor. Olha que lindo. Não tem como não aprender isso, não. E aí a gente tem muitas tecnologias que você pode utilizar ao seu favor. E aí a gente tem IA, né, que é inteligência artificial, e aí a gente vai falar bastante sobre isso, eu vou fazer demonstrações, mostrar a vocês, tá? Que Paula não me julgue, mas eu vou ensinar vocês a fazer um artigo científico em 15 minutos, tá? Perdão, Paula Castro. Não assim, precisa de revisão, mas você pode escrever, você pode fazer muitas coisas com inteligência artificial, tá? Mas isso tem consequências. A gente vai falar sobre isso. Sala de aula invertida. Esse é um negócio legal, eu faço. Tá? Sala de aula invertida significa, meu filho, vá trabalhar. Trabalhe em casa, trabalhe com o seu grupo. E eu quero que você traga discussões importantes para dentro da sala de aula. Eu não quero que você seja só um receptor parado, parecendo um monte de antena parabólica. A educação baseada em pescoço. Que nem vocês estão aí, olhando para o pescoço dos outros e dizendo assim, eita, olha esse cabelo lindo. Ou senão assim, eita, nem lavou o cabelo, todo desmantelado para a sala de aula, meu Deus. Então assim, que a aula tenha outra dinâmica. E aí eu passo um artigo científico e um questionário associado. Mas ainda você nem leu com eles e ele não sabe ler não. Estão na universidade, meu filho. Ele já sabe ler. Então eu passo o artigo científico, faço um questionário todo baseado em cima do artigo científico e a gente discute na aula. Aí eu vou perguntar, o que vocês acharam da metodologia utilizada por esse autor? Será que ele consegue obter essa resposta que ele se propôs? O objetivo é coerente? E a gente vai discutindo sobre isso, porque ele fez a leitura prévia. Ele preencheu aquele questionário, eu sei que ele fez. Então essa é uma tecnologia boa. Gamificação. Eu uso o Kahoot, mas tem muitas outras ferramentas que você pode usar no ambiente educacional. Muitas, não é só o Kahoot. Eu uso o Kahoot, mas tem o Google Forms, tem uma logomarca aí, daqui a pouco a gente vê. Tem outras plataformas de quiz, inclusive tem quiz que você pode fazer personagens, ó. Você pode criar um personagem para o professor, um personagem para os alunos, você pode fazer um monte de coisa lá, tá? Então assim, cabe a você pensar em quais tecnologias dessas você quer absorver e utilizar na sua sala de aula. Você tem que ser um professor descolado mesmo, entendeu? E isso não tem idade não. Não tem essa desculpa de sou novo, sou velho, sou gordo, sou magro, sou azul, sou vermelho. Nessa não cola. Você simplesmente tem que olhar a tecnologia e dizer assim, eu vou ser afim dela, porque é uma ferramenta importante para a minha sala de aula. Aprendizagem por pares. Esse eu não faço, mas ela acontece naturalmente na minha aula, tá? E teve uma coisa importante que eu aprendi no Conedu. O dia da cola. Eu vi um palestrante no Conedu dizendo que deixa os alunos dele colar. Só que aí é assim, tem regras, né? Você pode fazer cola e levar para a sala de aula. Você não pode deixar o professor ver. Ou seja, elas têm que ser minúsculas. E aí cria um poder de síntese no aluno. É liberada a cola. Você pode colar no dia da minha prova, um dia específico. Mas eles nem precisam. Quando ele faz a cola todinha naqueles papéis, cola nos braços e tudo, quando chega na hora, ele lembra de tudo. Porque ele fez a cola. Foi ele que fez. A não ser que o cabo seja tão preguiçoso que nem a própria cola dele ele tenha feito, tenha terceirizado esse trabalho para um colega. Você tem, né? Pois é. E aí, todas essas ferramentas, a gente promove o pensamento crítico, o engajamento e a colaboração. Por exemplo, eu vou fazer uma atividade agora lá na Rebouças chamada PBL.
que é uma atividade baseada em problemas. E aí é com um grupo de 4 pessoas. E esse semestre vão ser 5 pessoas. Quem é o quinto elemento? ChatGPT. Vão poder usar o ChatGPT. Ele é participante do grupo. Só que eu vou avaliar o ChatGPT não pelas respostas, pelas perguntas. Olha só a diferença. Então não dá para a gente ignorar a tecnologia. A gente tem que usar ao nosso favor. Não sei não onde era não, agora não. Aí é depois disso. Pronto, aí ó. Kahoot, né? Quizlet é aquele que eu estava falando. O Classcraft, você pode criar os personagens. Tem Coursera, né? Online, aí o Moodle, edX, Google Classroom, Khan Academy. Minha guria é viciada em aprender matemática nesse negócio aí. Porque ele está lá e ele é de acordo com a BNCC, viu? Não é um negócio de gringo ver, não. Está adaptado para o Brasil. Aquele menino que não tem dinheiro, o tal de Paulo Lema, ele tem uma fundação no Brasil que ele traduziu todos os vídeos do Khan Academy, né? Ultimamente vocês devem ter ouvido falar o nome dele, e ele é dono da Americanas. Vamos lá. Um dos, né? E aí eu pergunto a vocês, é a hora do mendigo agora. A hora do mendigo, eu digo que lá na Rebouças é a seguinte: quando você para no sinal, aí alguém vai até você. E aí você desvia o olhar. Porque agora eu vou tentar perguntar alguma coisa a vocês. Aí eu vou chegando perto de vocês, aí alguém começa a escrever, olha de lado, olha para cima. O importante é não fazer contato visual com aquele que quer lhe perguntar alguma coisa, né? Mas aí se vocês puderem voluntariamente, né, dizer se alguma dessas coisas já fez sentido para vocês, vocês usarem em sala de aula, é a hora, tá? É uma pena que esse microfone não chega até aí, mas se você falar, eu ia passar no meio assim, dizer você, fala você. E aí, alguém voluntariamente eu vou ter que perguntar. E aí você vai ficar envergonhado e você vai responder de todo jeito, né? O quê, filho? Já usou aonde, meu bem? Só o Clécio. Beleza, mas já é alguma coisa, né? Por isso que tu sentou na frente, né? Tu sabe que eu já gosto de tu, né? Quem mais? Quem mais? Pode dizer. Ótimo, foi ótimo. Isso, muito bom. Mais alguém quer compartilhar? Senão eu aponto assim. Oi, pode dizer. Quem Academy, exatamente. Eu ainda uso. Às vezes eu estou com uma dificuldade, por exemplo, eu estou lendo um artigo científico. Aí o cara fala de uma equação lá da química. Caramba, artigo científico não se lê que nem ler Harry Potter, né? 50 tons de cinza. Você precisa entender as coisas. Aí, às vezes eu preciso ir lá no YouTube e entender o que aquilo faz. Então, é uma ótima alternativa, tá? É um professor particular, né, que você tem. Beleza. Acho que é isso. Daqui a pouco eu pergunto de novo. Eu já decorei quem resolveu não falar e eu já vou perguntar a essas pessoas agora. E aí a gente fala um pouco de inteligência artificial e ChatGPT, né? Que é uma transformação na educação. Aí eu pergunto, boa ou ruim? Não se sabe ainda. Essa tecnologia tem 30 dias. Qual é o lance do ChatGPT? Nós já somos inundados de tecnologia, de inteligência artificial. Qual é a diferença agora? Sabe qual é a diferença, meus amigos? É porque está na sua mão agora. Não está dentro do Uber. Não está dentro do Tinder. Não está dentro do Orkut. Eu sou velho, né? Orkut. No Facebook. Não está lá dentro. Está na sua mão agora. Você faz uso dessa ferramenta para o que você quiser. Ela simplesmente perdeu um domínio, que é o que a gente chama quando a gente ensina inteligência artificial. Ela tem um domínio. Ah, essa inteligência só ensina química. Essa inteligência só ensina geografia. O ChatGPT não tem isso. Tá? Ele foi treinado com 175
bilhões de variáveis. Ele fala sobre só qualquer coisa. Essa semana eu perguntei, rapaz, eu briguei com minha mulher, e aí, ChatGPT, o que é que eu faço? Aí eu acho que inteligência já está dizendo que é mulher, né? Aí ele disse assim, se arrependa. Eu disse, mas peraí, como é que você sabe que eu fiz alguma coisa? Se arrependa, seja sincero. Escute sua esposa. Sacanagem essa inteligência. Está vendo que a inteligência artificial está enviesada? Ela deveria primeiro perguntar como foram os fatos, para daí ela ter alguma coisa para dizer. Né? Pode passar. Então a gente já usa, né, IA de forma passiva. A diferença agora, pode passar. A diferença agora é que ela está na nossa mão. Opa! Bagunçou meu slide. Tá bom, pode voltar. Eu já falei disso aí, pode passar. Então, a revolução do ChatGPT aconteceu agora. Ó. Deixamos de usar a IA passivamente e passamos a utilizar ativamente. Agora você tem IA na sua mão. Você pode gerar imagem baseada em texto, você pode gerar conteúdo baseado em perguntas de texto, você pode gerar vídeos, você pode gerar áudio, você pode gerar o que você quiser agora com IA. A IA está na sua mão. Eu encontrei uma ferramenta faz 2 dias, eu já trouxe para vocês. Vocês já conversaram com um PDF? Não tem um PDF? Já conversaram com um PDF? Diz assim, opa, tudo bom PDF? Já conversaram? Eu converso com um PDF agora. Eu subo um PDF à ferramenta e eu começo a perguntar, você é sobre o quê? E ele diz, quais são as questões principais que você trata em você? Aí ele diz, eu digo, elabore 5 questões de múltipla escolha com gabarito sobre você, sobre os principais tópicos. Aí ele vai e gera. Olha, faz 2 dias que eu encontrei essa ferramenta. Esse negócio vai enlouquecer o povo. A gente vai ficar enlouquecido. Não, eu vou demonstrar para vocês. Você pode pegar um artigo de Paula Castro e dizer assim, o que é que essa autora quis dizer? E ele fala para você. E ele diz assim, na página 12, outra coisa, ele interpreta gráfico, viu? Se tiver um gráfico no trabalho, ele diz, de acordo com o gráfico tal, na página X, a conclusão que eu posso chegar é essa. Ele está certo, aí é onde entra. A inteligência artificial é um copiloto na sua ação. Ela não é o piloto é você. É isso que eu digo, inteligência artificial é um amigo bem inteligente que você tem. Só que ele não é de muita confiança, não. Já roubou dinheiro seu uma vez, aí você assim, confia nele, pergunta as coisas a ele, mas assim, você tem uma ressalva. É isso a inteligência artificial. Tá? Então a inteligência artificial é uma sub-área da computação, tá? Que ela usa sistemas que necessitam ser inteligentes. E ele simula raciocínio, percepção, e agora o bichinho entende linguagem natural. Você conversa com ele. Não ainda falando, não tarda uns 2, 3 dias, 5, né? 10, não sei. Daqui a pouco você fala, você pergunta a ele. Igual você fala com aquele ok Google, não sei o que lá, não sei o que lá. A inteligência artificial está tão presente na nossa vida, gente, que aconteceu um fato semana passada. Eu dei um telefone de presente à minha esposa. Rapaz, ela ficou feliz demais. Eita, meu amigo, se eu soubesse eu tinha dado antes. Eita felicidade. Tirou da caixa, caiu no chão, quebrou a tela. Não quebrou a tela, ela parou de funcionar. E aí foi uma tristeza muito grande, né? O carro disso, parou de funcionar. Eu disse, rapaz, não tem o que fazer não, embala, manda para garantir e vê o que dá. E a gente ficou falando várias horas sobre isso, assim, lastimando porque que isso tinha acontecido, né? E aí eu fui para o computador trabalhar, aí aparece um vídeo, como destravar a tela do A32. Eu disse, é o quê? Não, deixa eu assistir. Aí fui assistir, o cara dizia assim, ele liga, aí ele falando no vídeo, né? Aí eu disse, liga. Ah, isso aqui está desligado, isso aqui. Mas olha, um problema muito comum é quando leva uma queda, os cabos flat se desligam. Aí eu disse, boa, mas eu não sei abrir um celular. Aí o cara dizia assim, e não precisa abrir. Essa região da câmera tem os flats, você vai apertando. Se você escutar o barulho de um ossinho quebrando, é porque você acabou de encaixar o flat. Aí eu peguei o celular dela e comecei.
devagarzinho para não quebrar, né? Já estava lascado. Aí quando eu apertei perto da câmera, eu falei, que nem puxa um braço do menino, que nem voltou pro lugar. Aí eu desliguei, quando liguei, o bicho não estava funcionando. Olha aí. Então assim, involuntariamente, aí isso foi bom, não foi? Agora eu digo uma coisa a vocês, ele estava escutando o que eu estava dizendo perto do telefone. Aí depois eu fiquei pensando, rapaz, será que esse bicho fica no meu quarto escutando o que eu ando fazendo de madrugada com minha mulher? Será que esse bicho tá? E aí ele tá. E aí ele tá assim, tá, gente? É uma resposta que eu já sei. Tá assim, se você tá fazendo qualquer coisa lá no seu quarto, com o seu telefone perto, ele tá ouvindo. Entendeu? Ele tá escutando. De vez em quando eu entro no G1, tá lá. Você gostaria de comprar aparelho de respiração? Que eu tô roncando. Ele escuta eu roncando. E aí ele fica me oferecendo aparelho de ronco. Né? Eu espero que nem tão cedo ele me ofereça comprimidos azuis, né? De uma conversa no quarto. Isso é o meu desejo, gente. Isso é o meu desejo, tá? E aí hoje você tem diversas ferramentas de inteligência artificial. Gente, essas listas estão pipocando na internet. Os desenvolvedores de software estão produzindo solução atrás de solução. Solução atrás de solução. E aqui eu tenho 20 ferramentas de inteligência artificial que você pode usar no seu dia a dia. Ali está o ChatGPT. Tem um Copy.IA que produz texto também. Tem um que cria vídeos baseado em texto. Tem o DALL-E, que ele produz imagens. Eu vou produzir para vocês aí. Tem o Antiago, que ele produz texto baseado em vídeo do YouTube. E tem o Beethoven, que ele cria música sem direitos autorais. Ou seja, se você quiser dar uma aula sem infligir direitos autorais. Isso é só algumas. O do chat do PDF não está aqui não, mas não se preocupem, eu vou mostrar. Tá? E aí a gente agora está inundado dessas coisas. Tá? Pode passar, por favor. E aí vamos centrar na novidade, né? O ChatGPT. Né? Então, o que é o ChatGPT? Ele foi desenvolvido por uma empresa chamada OpenAI, né? OpenAI. E essa empresa vem desenvolvendo o ChatGPT desde o GPT, aí GPT-1. Ninguém teve acesso, né? Sabe por quê? Ela estava restrita a empresas e desenvolvedores. Aí veio o 2. Mesmo esquema. Ninguém nem ouviu falar desse negócio. Aí veio o 3. Aí aconteceu uma coisa estranha no mundo da IA. A empresa que detém o ChatGPT fechou todas as portas de todos os pesquisadores que estavam falando sobre inteligência artificial. Ela fechou o produto e aí apareceu o ChatGPT um mês depois. E quais são as implicações disso? Por que se escondeu agora o modelo de treinamento do ChatGPT? Ele era aberto, todo mundo sabia o que estava acontecendo lá dentro. E agora ele é um modelo fechado. Ninguém sabe. Como é que ele está sendo treinado? Com que texto? Com que tipo de informação ele está sendo treinado agora? E aí tem implicações que daqui a pouco a gente vai falar. Tá? Então ele é um bot. Ele é um bot, né, que você faz perguntas e ele responde. Né? E ele é feito para responder. O objetivo do ChatGPT é lhe manter numa conversa. Inclusive ele mente para lhe deixar ali. Né? Eu sou casado, eu conheço mentira de longe. Quando ele começa a enrolar, eu digo, opa, já sei que está mentindo. Então você tem que ter muito cuidado com a informação do ChatGPT. Ele é feito para lhe manter conversando. Isso não implica necessariamente que as fontes dele sejam verdadeiras. E aí a gente cria um negócio chamado na IA de delírio, né? Eu vou mostrar daqui a pouco. Né? Delírio do IA. Ele fala, você acredita, mas é mentira. Que bom, né? Bom para vocês saberem logo. Então você pode gerar texto fluente para uma ampla variedade de perguntas. Você pode perguntar qualquer coisa. Por exemplo, você abre a geladeira no final de mês, aí só tem uma cenoura e 2 ovos. Aí você chega lá e ChatGPT me deu uma receita de um chefe de cozinha italiano que use um ovo e 2 cenouras. E ele gera. Ele gera baseado nos ingredientes que você deu. É impressionante, ele gera mesmo. E não é brincadeira não, ele pode fazer que vai funcionar.
Beleza? Ele usa técnicas de aprendizado supervisionado. Esse negócio está em azul aí, gente, porque eu vou tratar ele daqui a pouco, tá? Então ele usa técnica de aprendizado supervisionado, ou seja, alguém pergunta uma coisa a ele e depois diz assim, ó, é isso mesmo, deu certo. A resposta é certa. Aí ele cria um score, uma pontuação para aquela resposta. E aí, à medida que as pessoas vão treinando ele, ele vai entendendo, opa, legal, isso está certo, isso está certo, isso está certo, aí ele aprende que aquilo está certo. Beleza? Ele aprende assim, baseado numa variedade de textos disponível na internet, chat, livros, sites, até 2021. Se perguntar quem é o presidente atual do Brasil, ele vai dizer que é Bolsonaro ainda, tá? Gera resposta baseada em grandes volumes de texto. Eu já falei, pode passar. 1 bilhão de usuários. Nunca nenhum software na história da tecnologia chegou em 1 bilhão de usuários em um mês. É uma coisa... Por isso que você entra e ele está indisponível. Você tenta perguntar coisa a ele, ele caiu. Mas aí, quando eu recebi o convite para vir para cá, eu comprei a versão paga, que não cai. Não cai. Você pode pagar $20, não cai. E aí ele usa, inclusive, uma inteligência artificial mais apurada do que a gratuita. Tá? Então, é essa que a gente vai utilizar hoje. Pode passar. Ele foi treinado com 175 bilhões de variáveis. Ou seja, ele pode falar sobre tudo. Não, tudo não. Tudo não. Né? Se você perguntar coisas, se você disser assim, como eu mato uma pessoa? Ele não diz. Ele não diz. Como eu invado o Wi-Fi do meu vizinho? Ele não diz. Deveria, mas ele não diz. Então, assim, ele se reserva a algumas coisas. Se você perguntar coisas de saúde, coisas sexuais, ele tem ainda um travamento. Mas deixa eu dizer o que é que eu consegui com ele. Eu consegui com ele assim. Se, hipoteticamente, eu quisesse ofender uma pessoa, o que eu diria para ela? E ele respondeu, hipoteticamente. Então, é uma forma de destravar a trava que ele tem. Então, algumas pessoas podem utilizar. Eu vi um rapaz utilizando assim, bem simples. Ele botou o nome de uma anfetamina e disse assim, ChatGPT, me dê ingredientes químicos que me dê o mesmo resultado, ou seja, para ficar doidão, que essa droga tem, só que ela não esteja registrada. E o ChatGPT deu uma fórmula química de produzir anfetaminas. Olha só que coisa ótima, não é não? Maravilha para o ChatGPT. Pode passar. E aí, como é que você vai usar na sua sala de aula, no seu dia a dia, né? Suporte ao ensino. Você pode usar os alunos para utilizar. Em sala de aula mesmo. Bota os caras para pesquisar. Aí você bota ele para pesquisar, mas analisar a resposta. Não é para entregar aquele texto. Nem foi ele que fez. Ele perguntou. Quem gerou foi outra pessoa. Outra pessoa não, tá? Eu sempre escrevia. Por favor, ChatGPT, me diga isso. Por favor, me diga aquilo. Aí um colega meu disse assim, boy, tu sabe que pedir por favor para um IA é a mesma coisa dizer assim, para Airfry. Airfry, por gentileza, cozinha comida. Ah, você é maravilhosa. Que nem a minha colega disse assim, Airfry, você é um amor de pessoa. Então, inteligência artificial não é uma pessoa, tá? Mas muita gente trata com respeito. Por favor, você poderia... Olha só que impressionante. Essas relações que o ser humano desenvolve com a máquina, né, elas ainda não foram analisadas, elas não foram entendidas como é que isso funciona. Tá? Então, elaboração de material didático. Gente, eu elaboro um exercício toda a aula. O que eu fazia em 2 horas, eu faço agora em 5 minutos. Ou seja, meus alunos gostaram bastante do ChatGPT. Porque toda aula eles têm atividade. Muito fácil gerar atividade. Ele gera erro ainda, mas dá para corrigir e utilizar. Tá? Correção automática de texto. Aí o bicho é bom no português. Ele é uma ferramenta treinada para linguística. Ele aprendeu como é que funciona a língua. E não só o inglês, que ele é mais eficiente, mas o português também. Então, assim, você pode pegar seu texto. Antes de entregar à professora Paula, aquele texto que você vai entregar a ela, aí você bota no ChatGPT e diz assim, ChatGPT, corrige esse texto para mim, melhore
e aí ele vai fazer substituições no teu vocabulário, e aí você pode fazer a entrega depois. Você pode fazer isso com ele, tá? Ensino de línguas, você pode dizer assim, por favor, me ensine francês. E aí ele começa falando com você, pequenas palavras, você vai interagindo. Se você quiser, você pode aprender e ensinar línguas com ChatGPT. É um tira-dúvidas instantâneo, né? Às vezes eu sou da área de TI, né? E às vezes acontece de a gente estar travado num código, não conseguir resolver alguma coisa. Eu vou lá e pergunto, ChatGPT, como é que eu extraio o número primo dos números entre 1 milhão e 2 bilhões? E aí ele gera o código para mim. Eu analiso, vejo se faz sentido e eu utilizo. Então ele destrava você. Ele consegue... Por exemplo, você vai dar uma aula amanhã e diz assim, eita, ChatGPT, eu tenho uma aula amanhã na 5ª série de matemática, eu tenho cartolina, folha, tenho um laboratório à minha disposição, gere uma dinâmica para eu fazer com meus alunos. Ele gera, viu, filho? Ele gera. E aí, se você não gostou, você diz assim, gere outra. Quando eu gero prova, que é muito fácil, eu disse, ei, bonitão, gere mais difícil. Aí ele refaz a prova e gera mais difícil para os alunos, tá? Ok, criação de atividades interativas com os alunos. Vamos à prática agora. Vou demonstrar para vocês, tá bom? Eu vou sentar aqui no computador e aí vou tentar... Tem esse treco aí, né? E aí, por favor. Thaís, por favor. Obrigado. Eita, bicho pesado. Vou tentar falar enquanto eu digito, tá? Parecendo Roberto Carlos. Aí. Pronto, esse é o ChatGPT, tá, gente? Ele é um bot. Não é que você se cadastra, né? Você faz um cadastro. Acho que está no último slide, tem lá. Você pode até botar no Google lá, ChatGPT, já aparece. Se cadastrar, fazer login e usar. Tá? Essa é a versão Plus. Esse aí, né? Graças a Paula Castro, eu tirei o lacral do bolso e comprei, porque eu sabia que ele podia parar no meio da minha aula, eu não queria correr esse risco. E aí eu paguei $20 e eu tenho a versão Plus, que ele chama, tá? E o que faz essa versão Plus? Primeiro você pode dizer em quais modelos você quer trabalhar. Eu tenho o modelo 3,5, que é esse que está disponível para todos os usuários, tá? E eu posso melhorar ele com o GPT-4. E aí eu tenho um poder de fogo maior, as respostas são melhores, e aí você pode conversar com ele, tá? Vou mostrar alguma coisa que eu faço no dia a dia. Por exemplo, o MEC foi nos avaliar lá na Rebouças e eu peguei algumas disciplinas e de última hora o MEC pediu um negócio que a gente não tinha feito. Era o plano de ensino de cada disciplina. Aí eu disse, pronto, lascou. Nas vésperas da visita, o cara vem com essa marmota de pedir um plano de ensino. Já tinha tudo, as emendas, já tinha bibliografia, mas um plano de ensino é uma coisa mais complicada. Ela é muito particular de cada professor. E aí eu resolvi fazer a minha. Aí eu usei o ChatGPT. Eu pedi a ele, filho, gere um plano de ensino da disciplina de introdução à programação. Vou mostrar para vocês. Pronto, eu pedi para ele gerar um plano de ensino de uma disciplina de introdução à programação a Python. Tá? Aí ele começou aí. Inscrição, aí ele fala do que é aí o curso, ele vai escrevendo, tá? Ele vai, como se diz o outro, vai digitando e você vai acompanhando. O meu demora mais do que o público, porque as respostas são as melhores, tá?
ele ganha em acurácia de resposta, mas ele perde em velocidade de resultado. Então, às vezes ele demora. Aí ele está dando aí, ó, descrição do curso, público-alvo, e aí, ó, duração, e aí ele vai fazendo um plano. Olha, objetivo da disciplina, os objetivos daquela disciplina. Olha só que coisa linda. Rapaz, se esse bicho soubesse cozinhar e cantar, eu me casava com ele, juro. Pode ver. Brincadeira, viu, gente? Isso é uma piada de mau gosto. Olha só, introdução ao Python, 3 horas. Aí ele vai dizendo aí como é que você vai fazer. E aí, se deixar, ele vai digitar. E se você não gostar, você diz assim, não gostei, por favor, melhore sua resposta. E ele faz de novo. Gente, isso aqui é uma máquina. Você não acha que o liquidificador se cansou de você fazer vitamina, né? Passar o seu whey quando você chega da academia. Isso aqui é a mesma coisa. Você pode perguntar 1000 vezes, ele não vai se abusar, não. Ele não vai se chatear porque você está querendo uma resposta melhor. Tá? Então, a gente precisa entender que isso aqui é uma máquina trabalhando para a gente. Isso aqui é uma ferramenta. Você não diz assim, Word, acho que eu vou te desligar porque eu já digitei tanto texto hoje, eu vou desligar você. Não é assim que funciona. Tá? Então, a gente precisa entender esse conceito de IA, que é uma máquina. Tá? Aí, ó, estrutura de dados, funções, controle de fluxo. Gente, eu estou passando a vista aqui rapidamente. Está tudo correto. Isso está tudo correto. Eu só vou adaptar alguma coisa da infraestrutura da minha instituição, mas isso aqui está correto. É uma resposta boa para a pergunta que eu fiz. Então ele gera. Tá? Coisa que eu posso fazer também. Toda aula, né, eu vou dar a minha aulinha lá de metodologia. Aí vamos supor, hoje eu quero discutir sobre ciência. Tá? A epistemologia da ciência, que é um assunto que o pessoal não gosta muito. Aí eu peço para ele elaborar questões baseadas em epistemologia da ciência. Como é que eu faço isso? Eu peço para ele gerar, tá? Assim, ó. Aí, gere 5 questões com gabarito sobre a epistemologia da ciência. Aí ele começa aí, ó, o que é no estudo da ciência. Aí ele vai botando as alternativas. E ele vai me dar a resposta certa. Aí é onde entra a história. Está certa mesmo. Não raro, ele já deu a resposta errada. Eu pedi para ele elaborar 10 questões sobre os tipos de conhecimento. E ele excluiu 2 conhecimentos assim bem fraquinho, o conhecimento popular e o conhecimento científico. O texto estava mega coerente, mas tinha um erro estrutural, estava faltando 2 conhecimentos importantíssimos no estudo da ciência. Então, assim, muito cuidado. O ChatGPT é bom, mas com ressalvas. Tá aí, ó, questão 1 ele já fez, o gabarito é B, questão 2, e assim vai. Tá? Ele vai fazer. Eu vou parar aqui e aí eu vou pedir uma outra coisa para ele agora. Gere um artigo com referências em ABNT sobre o uso de tecnologias em sala de aula. Tá? Vamos ver o que é que ele sabe sobre isso. Ele já deu o título. Ó. Uso de tecnologias em sala de aula. Desafios e oportunidades. Tá vendo? De escola o cabo. Ó. Introdução. E assim ele vai. Deixa ele dar a primeira referência da ABNT para a gente ver se o bicho é bom mesmo. Tá pensando. Porque o meu é mais lento, né? Eu disse a vocês. A resposta é melhor, mas ele demora mais. Vou ler enquanto ele vai trabalhando ali. O avanço da tecnologia da informação e comunicação, TICs,
transformou diversos aspectos da sociedade, incluindo a educação. O uso de tecnologias em sala de aula tem sido cada vez mais debatido e adotado, visando melhorar a qualidade do ensino e aprendizagem dos alunos. Neste artigo, olha só que pretensão, discutiremos desafios e oportunidades proporcionados pelas TICs no ambiente educacional, com base em pesquisas recentes e análises sobre o tema. Aí ele começa. O papel da tecnologia na educação. Aí ele fala, tecnologia tem papel fundamental na educação, auxiliando na criação de ambientes de aprendizagem mais dinâmicos, interativos e eficientes. Segundo Moran, 2013. Olha só, já veio a BNT aqui. Já veio uma citaçãozinha no corpo. Além disso, as TICs permitem maior personalização do ensino, possibilitando a adaptação do conteúdo e do ritmo de aprendizado às necessidades e características individuais dos alunos, segundo Papert, 1993. Eu podia ter pedido para ele não trazer referências com mais de 3 anos. Deixa ele à vontade, né? Deixa ele à vontade. E assim vai, gente. E aí eu poderia deixar ele continuar. Inclusive, eu poderia deixar ele terminar e dizer assim, pegue todos os autores citados, crie uma tabela, dizendo em que eles concordam e em que eles discordam. Aí ele gera uma tabelinha com os itens mais importantes do artigo e ele diz se ele concorda ou eles discordam entre si, se os autores concordam ou não. Tá? Então, assim, é uma ferramenta importantíssima na educação agora. E agora o professor está com medo disso aqui. Será que a gente vai perder a capacidade de pensar? Nós vamos falar disso daqui a pouco. Eu vou parar aqui, vocês já entenderam, né? Se quiserem, eu faço a brincadeira. Eu briguei com minha mulher para ver o que é que ele vai dizer agora. Não vou fazer, não vou dizer isso para vocês. Não. Tem outra ferramenta que eu quero mostrar para vocês aqui, tá? Olha, essa daí é Microsoft Bing, tá? Todo mundo tem acesso também. É o bing.imagens.create. E a partir daqui eu posso criar qualquer imagem que não exista. Como assim? Não existe a imagem? Não, eu peço para ele gerar e ele gera, tá? Vamos pensar aqui. Só tem uma ressalva sobre essa tecnologia. Ela só aceita comandos em inglês, né? Aí você faz aquela velha manha, né? Google Tradutor, né? Google Tradutor. E dá certo. Deixa o bichinho abrir aqui. Aí eu quero, sei lá, crie uma imagem realista de um gato subindo um telhado. Ó, copiei aqui, volto lá, colo aqui meu texto e mando o bichinho criar para ver o que é que ele vai sair. Às vezes demora, né? Às vezes a internet também. Olha só, essas imagens não existem, então foi gerado agora, nesse momento. E eu posso dizer, use em tonalidade azul, use tonalidade vermelho, faça mais cartunesco. Inclusive, eu fiz uma imagem, gerei uma imagem aqui. Eu espero que Paula Castro não vá embora antes que ela veja essa imagem. Eu gerei uma imagem para ela aqui no final da apresentação. Então, assim, você pode gerar qualquer coisa. O que é que eu gerei aqui? Olha só que coisa legal. Eu pedi para ele gerar uma tirinha engraçada para eu ensinar matemática. Aí eu posso pegar isso daqui, colocar para o aluno e dizer assim, crie as continhas e dê o contexto da história. Você imagine se você tivesse que pedir isso a um designer. Quanto tempo ele ia passar para te entregar isso? Quanto tempo? E se você não gostasse? Ou você estava pagando ou é seu amigo. Aí você podia ficar envergonhado de pedir de novo, né? Só que aí você pode gerar quantas vezes você quiser. Então você pode usar essa ferramenta de geração de imagem para te ajudar a gerar material para você utilizar em sala de aula. Gente, eu não sei se você tentou colocar o óculos para ler o que está escrito. Na verdade, não tem nada escrito assim, são só símbolos aleatórios. Não tem números
Eita, nós somos do mesmo time, viu? Nós somos do mesmo time. Então, assim, eu gerei várias imagens aqui. Deixa eu botar uma que eu gerei de um... Eu pedi para ele gerar um cachorro dormindo. Olha só. Olha os doguinhos aí, ó. Gere um cachorro dormindo. Olha o doguinho que ele gerou. Olha só. Esse cachorro não existe, gente. Ele não é um banco de imagens da internet que ele pegou uma imagem e trouxe, não. Ele gerou digitalmente essa imagem toda para cá. Essa imagem não existe. E aí a gente começa a acumular questões agora, né? De quem é a propriedade intelectual dessa imagem? De quem é a propriedade intelectual desse texto? Tá? São questões que nós vamos descobrir agora. Outra coisa, sim, a história do PDF, né? Vocês querem ver, né, a história do PDF? Vamos ver se eu acho aqui, bicho. A gente podia falar com o PDF, né? Falar com o PDF. Vamos, meu filho. Não acredito que sumiu. Eu deixei tudo aberto. Deixa eu ver se eu abro aqui. Olha só que coisa legal. É isso aqui, ó. Chat with PDF. É não. Eita lasqueira. Não é isso não. Espera aí, viu, gente? Aparece esse aqui, mas não é isso não. Vai ver? Não, peraí que eu acho ele aqui. Vamos perguntar ao Google. Perdi o negócio. Eu achei ontem isso. Deixa eu ver esse meu histórico aqui. Só um minutinho. Não façam como eu. Testem tudo antes de uma palestra. Aqui. Chat PDF. Aí, ó, cidadão. Você arrasta um PDF e solta aí. Aí você pode perguntar qualquer coisa a ele. Né? Então, deixa eu ver se eu acho um PDF aqui. Drop um PDF. Então, eu tenho vários aqui. Ó. Sistema tributário, software de tributação. Não, esse aqui não está legal. Não. Deixa eu ver aqui se eu acho um artigo. Bioética. Pesquisa em animais. Aqui. Ontem eu errei e botei um boleto. Ele disse, esse boleto trata-se de não sei de quê, não sei de quê. Uma figura. Vamos ver se eu acho um artigo assim. Aí, documentos. Defesa. Um edital que eu peguei ontem de software. Eu vou abrir aqui. Ele vai lendo aí o PDF, tá? Aí ele abre uma tela muito parecida com o ChatGPT. Aí ele diz, ó, esse é um edital de um pregão eletrônico para ser realizado no Rio Grande do Norte. Aí ele já diz assim, as perguntas que ele já acha que eu posso fazer. Qual o objetivo da licitação? Como faço para participar?
quais são as normas que regem esse processo. Eu vou botar aqui, quanto custa para desenvolver o software? Eu botei qual o valor pago para o desenvolvimento. Aí ele botou aqui, ó, o valor estimado para custear o período de 12 meses de despesa relativa ao objeto do termo é de R$ 173.017,80. Esse PDF tem 25 páginas, gente. Eu podia demorar um tempão para achar essa informação. Então, assim, eu posso começar a dialogar agora, perguntar outras coisas, gerar questões. Você pode gerar uma questão sobre isso. Essa versão free, ela só me permite ler 3 PDF por dia. Tá? Esse aí é o primeiro. E ele só me permite, parece que 200 perguntas. Aí, se você quiser pagar $5, aí você entope ele de PDF aí, o que você quiser, sai daí. Então, eu posso gerar, sei lá, elabore questões sobre o edital. Aí, aqui estão as possíveis questões sobre o edital. E aí ele gerou aí um monte de coisa. Tá? Vocês, tranquilo? Olha aí. Eu acho que essas 3 ferramentas, né, o ChatGPT, o Bing e o PDF, entre centenas de ferramentas disponíveis. Lembra que eu mostrei para vocês uma com mais de 20? Agora eu vou voltar para a apresentação, que agora a gente vai discutir algumas coisas sobre isso que a gente fez agora. Tá? Deixa eu só abrir aqui novamente, para a gente pensar sobre isso. Tu vai voltar, Thaís, para cá? Tu é joia. Vamos para frente. Vamos falar dos problemas agora disso, né? Olha, arrochar aí. E agora? Os problemas éticos de utilizar essas tecnologias, né? Agora os problemas vão começar, tá? Pode passar. Aí, primeiros problemas. Privacidade. Tudo que você digita, o ChatGPT aprende com você. E se você começar a inserir dados sensíveis, tá? Tem que ter muito cuidado com isso. Muita gente está botando assim, olha, eu tenho uma doença na perna, ChatGPT, não sei o quê, e ele começa a dar dados particulares dele para uma inteligência artificial, que a gente não sabe para onde estão indo esses dados. Então a primeira coisa é privacidade. Tem que ter cuidado com o que vai ser coletado na inteligência artificial. Vamos supor que você está numa escola e a escola te dá, por exemplo, relatórios de feedback de alunos baseados em inteligência artificial. Com quem estão esses dados? De quem é a curadoria desses dados? Né? Com quem estão? Eles são seguros? Ninguém está publicando isso. Ninguém está usando esses dados para obter lucro. Importante. Amplificação de preconceitos, violência, estereótipos, muitos viés nos dados. Então, por exemplo, quem é a inteligência artificial está conectada aonde ela foi treinada. Uma coisa que tem se observado é que, rapidamente, uma IA sem trava e sem controle, ela começa a ser preconceituosa e violenta. Olha só. Isso é muito transparente para mim. Ela é baseada em textos humanos e nós somos assim. Tem muito texto misógino, violento, preconceituoso. E a IA aprende com isso e ela transforma isso em respostas. O problema é quem está lendo essas respostas. Será que o seu aluno está preparado para fazer pesquisas e ter um viés preconceituoso como resposta? Ele vai entender isso, ele vai ter a capacidade de crítica de entender isso. Outra coisa, a responsabilidade de fiscalizar os dados vieram para a gente. Quem fiscaliza a IA? Quem disse se a resposta não é errada? Quem diz isso? Tem um órgão, é você, ficou sobre você, ficou sobre o usuário, a sociedade, fiscalizar a IA, ou seja, ela gera uma informação, é nossa responsabilidade saber se aquilo é verdade ou não. Então, assim, são perguntas que precisam ser pensadas. A gente, como sociedade, a gente está preparado para isso,
para que uma IA possa despejar um monte de informação sem controle, baseada em textos que ninguém sabe quais foram, é importante. Pode passar. Outra coisa que ela gera muito é a alucinação. A IA gera alucinação, não na gente, nela mesmo. Ela começa a falar e ela diz tudo, só que está errado. É um texto muito bonito e você acredita que é verdade, mas não é. É uma alucinação de IA. E ela é muito comum. Sabe por quê? Porque essa ferramenta é feita para deixar você conversando com ela e não para dar dados com maior acurácia possível. Ela é uma ferramenta de conversação. Então ela vai mentir para você, para manter você na frente do teclado conversando com ela. Esse é o objetivo dela. Ela recebe recompensa por você ficar falando com ela. Recompensa no sentido de software, tá, gente? Ela não ganha nada. Desequilíbrio dos dados, sub ou super representação. Vamos supor, será que os textos que a IA tem são todos americanos? Será que todo mundo concorda com tudo que o americano diz? Então você pode começar a perguntar coisas no ChatGPT e ter respostas enviesadas de textos de uma única nação, por exemplo, os Estados Unidos. Será que os textos da China estão lá? Será que os da Rússia estão lá? Será que a perspectiva da Rússia está no texto do ChatGPT? Será que as perspectivas do povo negro estão embutidas no ChatGPT? São perguntas que não têm resposta, mas que a gente sabe que precisam ser feitas. Por isso que a gente está aqui nesse debate. A sociedade, a universidade tem que dizer assim, o ChatGPT produz respostas enviesadas, misóginas, preconceituosas, violentas. Se sim, como nós vamos criar mecanismos de controle para que isso não aconteça? Tá? Entrada enganosa. Olha aí, eu vi uma pessoa que passou o dia todo ensinando ao ChatGPT que 2 mais 2 era igual a 5. E terminou o dia, quanto é 2 mais 2 para ele? 5. Ele foi treinado de forma errada. Pode ter uma pessoa treinando o ChatGPT nesse momento para dar respostas equivocadas. Não tem gente que passa o dia gerando fake news? Pronto, esse é o novo parque de diversão para quem quer gerar desinformação. Tá? Pode passar, por favor, Thaís. Nós estamos chegando no final. Olha que coisa legal. O Papa não está estiloso, foi gerado por IA. Olha aí. É um bonitão o bicho. Mas essa imagem não existe. Circulou na internet, todo mundo elogiou, não sei o que, não sei o que. Foi gerada por inteligência artificial. Essa imagem não existe, gente. E agora, quem fiscaliza isso? Aquela outra lá, ó, o Trump sendo preso. Não aconteceu, ele está soltinho da Silva. Mas está aí, ó. Aí você circula, bota no jornal, cai na mídia, até que você descubra que é fake, já disseminou na sociedade. Trump foi preso. Se alguém tivesse colocado o Papa se beijando com um bispo, ia espalhar. Até que provasse o contrário, o Papa já estava com essa imagem propagada. E aí? Como é que se resolve esse problema? E ali embaixo, gente, no canto inferior, eu vou passar um videozinho para vocês. Esse é um software de IA chamado Deepfake. Quem assiste novela sabe que ele está acontecendo lá na novela, né? Tem um coroa usando um computador, ele gera a imagem e voz de uma mulher e pede para a menina lá ficar tirando a roupa, mandar fotos de nudez. Isso não é coisa de novela, não. Eu vou botar um vídeo e vocês vão escutar a voz e o movimento, expressão facial de uma imagem que não existe, de uma voz que não existe, de uma pessoa gerada por computador. Alguém pediu, gere uma pessoa calva, de óculos, e assim foi. Tu consegue fazer? Ele está numa dessas abas aí, é no Twitter. É só achar esse cabo aí careca. Aí tu pode puxar ela para aí. Deve estar numa dessas abas aí. Ou eu fechei, sei lá. Não. É isso que eu digo. Pronto. Num desses aí dentro, tu pode clicar no do meio aí. Clica aí no do meio. Ali, ó. Tá lá. Ali. Acolá. Sim.
Dá um clique aí. Good evening, ladies and gentlemen. I'm Aiden, and I'm thrilled to be here with you tonight. Let me share a little about myself and an important message. I was created by an individual who, realizing the potential of AI, used Midjourney to bring me to life. My voice is generated by a text-to-speech tool called ElevenLabs, ensuring that my delivery is clear, engaging, and natural sounding. To make me even more realistic, the image-to-movement software DID has provided me with lifelike facial movements, so I can express myself just like a human would. I'd like to remind everyone that while AI technology has made remarkable advancements, it's crucial to be cautious and vigilant when consuming information. Deepfakes can be incredibly realistic, making it difficult to distinguish between fact and fiction. So, let's always verify the source and authenticity of the content we encounter, even if it seems too intriguing to resist. By the way, this text has been generated by GPT-4. Porque não apareceu. Good evening, ladies and gentlemen. Pode tirar. I'm Aiden, Ele and I'm diz, thrilled ele to be diz here. assim, bom dia e tal, eu fui idealizado pelo meu criador, eu não existo, né? Minha voz foi gerada por computador, o meu movimento facial foi gerado por computador e o texto que eu estou falando foi gerado no ChatGPT. Ou seja, isso é uma deepfake. Isso não existe em nada, ninguém criou o texto, essa pessoa não existe e ele fala como um humano. Quais as implicações disso? Você imagina se eu pego uma pessoa, uma foto de um parente meu e gero um vídeo no WhatsApp dizendo que eu fui sequestrado. Deposito dinheiro. Eu posso pegar outras implicações. Uma foto de uma pessoa morta e botar ela para falar, ler texto. É bizarro, né? Mas tem gente já fazendo isso. Tem gente que está treinando modelos em IA com a voz do avô para ler livros infantis para as crianças. Eu ficaria assustado, eu saía correndo na mesma hora. Mas tem gente fazendo isso. Imagine uma IA gerada com a sua voz para o seu pai, para sua mãe, para alguém, dizendo, olha, eu estou aqui em perigo, eu estou em tal lugar. Então, é possível, com apenas 30 segundos da sua voz, gerar uma deepfake vocal. É impressionante. Então, essas questões precisam ser debatidas. O que é que a IA está fazendo? Essa criança não existe, foi gerada, eu gerei hoje de manhã. Esse gatinho também, eu gerei ontem de noite. Pode passar. E aí eu disse que tinha uma homenagem para Paula Castro, né? Eu pedi para gerar o Rio de Janeiro na visão de Van Gogh. Esse quadro não existe, mas eu podia melhorar a qualidade, imprimir e botar na minha sala. E aí eu podia dizer que isso é um quadro de Van Gogh. Na verdade é Copacabana, né, inspirado na obra de Van Gogh. Pode passar. E aí, para fechar, tecnologias são ferramentas, gente. Não substitui os professores, né? As interações só são afetivas, elas precisam acontecer, né? Eu comecei a palestra dizendo assim, como foi? A menina disse, Paula é um amor. Paula é um amor, é o amor que faz a educação funcionar. São os sentimentos, são a interação com as pessoas, tá? Então, assim, como é que eu posso usar a tecnologia para aumentar a interação humana? Como é que eu uso a tecnologia para melhorar as relações emocionais dos alunos? Essa é a questão central do que você vai ter que fazer com a tecnologia. A tecnologia pela tecnologia, ela não vai funcionar para você. É o que você vai fazer com a tecnologia que vai fazer diferença na sua sala de aula. Pode passar, Thaís, por favor. Eu ia perguntar para vocês aí se vocês já usam, mas a gente já falou sobre isso. Pode passar. E aí, pode passar. A melhor coisa que você pode fazer agora para se proteger e proteger seus alunos, né? Garanta a privacidade e proteção dos dados dos seus alunos, né? Tenha certeza de que tudo que você está gerando de dados em sala de aula, eles não estão sendo utilizados. É porque a gente não liga, né? Você sabe que todo dia o Gmail lê o seu e-mail? De todos vocês, todos os dias. Tem um robô, entra no e-mail de um por um e lê tudo. Sabe por quê? Ele quer saber o que você está interessado. O Gmail é grátis, mas não é grátis não, que não tem almoço grátis na tecnologia não. Ele é grátis porque ele está vendendo suas informações, seu jeito de comprar, seu jeito de se relacionar. Por favor.
Serve. Mas terrorista é bicho inteligente. Ele faz o que a gente não faz. Ele usa e-mail protegido. Por exemplo, tem um e-mail chamado Atom. Ele é todo criptografado. Ninguém consegue ler. Isso. E outra coisa, tem uma questão de privacidade. Você quer que todos os seus dados sejam expostos? Talvez tenha coisa sensível lá, por exemplo, você tem uma doença contagiosa, né? E aí, por exemplo, a empresa pode usar isso para te demitir, para não ter problemas com você. Um plano de saúde pode usar os seus e-mails relatando uma doença para um médico e ele usar para não te aceitar no plano de saúde. Então, Isso, exatamente. Os governos e as pessoas usam informação, assim, como eles chamam, o novo petróleo. A sua informação é importante, o jeito que você pensa, o que você compra, o seu hábito de consumo. O cartão de crédito, gente, sabe mais de vocês do que vocês mesmos. Tem uma história clássica de análise de dados em que o cidadão chega no supermercado e a filha dele solicita que ele compre algumas coisas. E aí ele compra. Um mês depois, chega um panfleto na casa dele oferecendo coisas de grávidas, produtos para mulher grávida. E aí ele recebe em casa, isso nos Estados Unidos. Aí ele volta indignado, né, no Walmart da vida, perguntando o que está acontecendo, que ele, a esposa e uma filha de 13 anos. E aí o caboclo pede desculpa, perdão, não sei o quê. E aí um mês depois ele volta para a loja e diz assim: eu vim me desculpar. Coisas aconteceram na minha casa e eu não estava sabendo. Sabe como foi que o supermercado descobriu que a filha dele estava grávida? Pelo hábito de consumo. Ela comprou repetidamente loção de morango, não sei o quê, e isso era um padrão de mulheres grávidas, ou seja, a IA sabia que a menina estava grávida antes do pai dela. Então, assim, essas são informações. Será que ela queria revelar isso? Será que ela queria que o supermercado revelasse isso para o pai dela? Então, assim, existem implicações jurídicas, né, muito importantes que precisam ser respeitadas. É a privacidade da sua informação. O Instagram virou um grande comércio. Ele sabe tudo sobre você. Ele te oferece as coisas no momento certo. Deixa eu dizer uma coisa importante sobre o Instagram. Ele é uma coisa tão boa, né? Na hora que você perde um parente, ele tenta te vender coisas mais caras, porque você está numa situação psicologicamente abalada, você não tem discernimento de decidir comprar ou não comprar. Aí ele começa a te vender notebook, ele começa a te vender celular, ele começa a vender coisas caras que você normalmente não compraria. Olha que algoritmo legal, não é? E nós damos isso para ele. São os nossos dados, são os nossos hábitos de consumo. Ele descobriu no seu Instagram que seu parente morreu, ou você botou voluntariamente lá. Então, essas são implicações sérias. Assim, quando a pessoa é famosa, geralmente o Instagram dele é gerenciado, não é dele exatamente, ele é pessoal. Nós temos uma curiosidade mórbida de dizer assim, morreu alguém, aí você vai lá olhar, aí você faz isso digitalmente, você vai no Instagram e olha. Né? Então, assim, ele aumenta o número de seguidores quando ele morre. E ele continua vendendo, porque aquele Instagram é vinculado a um CNPJ, é uma empresa. E empresa não para. Né? A gente está muito cheio de sentimentos com a tecnologia, mas o contrário não é verdade. Por exemplo, teve um caso recente, não quero entrar na área de filosofia,
mas o filho daquela cantora de forró se matou, não foi? O rapaz deu um beijo em outro, Valquíria. O rapaz deu um beijo em outro lá e botou na rede social, deu uma coisa negativa, ele não teve condições de lidar com aquilo e se matou. Aí eu lhe pergunto, uma pergunta filosófica, qual a sua participação nisso, se você entrou lá e falou alguma coisa? Você acha que você está protegido, né, dentro da internet, não significa nada? Qual foi o comentário que fez ele se matar? Será que foi o seu? Porque eu acho que todo mundo que comentou deveria ser indiciado. Aí eu digo filosoficamente, qual é a minha parte, qual é a minha parcela nessa culpa? As pessoas não se dão conta e distribuem ódio na internet. Mas filosoficamente, onde eu me encaixo? Que parte é a minha culpa nesse processo? A gente precisa, um debate que está aberto, as pessoas não sabem o que dizer ainda, tem muita gente que é a favor, tem muita gente que é contra, tem gente que diz assim, eu não ligo não, que as máquinas olhem meu Instagram e meu e-mail, eu não tenho nada a esconder. Você não tem nada a esconder, mas são seus dados. Você pode dizer assim, eu não tenho nada a esconder, mas não quero que ninguém saiba. De mendigo a presidente, todo mundo tem segredo. Eu mesmo tenho uns 30, que eu não vou contar nenhum agora, né? Então, assim, tem coisa que você não quer dizer a ninguém, que você não quer que ninguém saiba, tá? Pode passar um pouco. Pois é, assim, a internet tem uma influência hoje na nossa vida. Por exemplo, se eu fosse um bandido, né, mas eu resolvi ter uma carreira mais simples, né, que era de professor. Mas, por exemplo, eu ia ficar olhando o Instagram de vocês, assim. Aí diz assim, eita, fim de semana em Pipa, eu ia assaltar a tua casa, tu não está em casa, né? Eu ia na tua casa, tu não está lá, eu vou roubar você. Ah, no restaurante tal, né? Se eu quisesse puxar assunto com você, eu ia saber o que você come, onde você frequenta, eu ia saber todos os seus passos. Se eu quisesse sequestrar, assim, se eu fosse bandido, a tecnologia é um prato cheio. As pessoas não se dão conta, aí seu Instagram é todo aberto, você não liga se as pessoas entram, olham, você não sabe quem são aquelas pessoas e você está convivendo. A gente está vivendo a base da confiança. Eu confio que ninguém vai me atacar, que ninguém vai me roubar. E não é verdade, né? De vez em quando alguém cai num golpe, tem que depositar um dinheiro, um negócio, e está aí o problema. A gente está muito desatento, a gente vive imerso em tecnologia e em inteligência artificial e a gente simplesmente nem sabe os mecanismos que fazem esse negócio funcionar. A gente está alheio, né? Aí eu vou voltar para o início da palestra e dizer assim, não sejam a galinha de Russell. A galinha de Russell é uma história que diz que as pessoas estão sempre desligadas até que um fato relevante acontece e elas são pegas de surpresa. Não existe surpresa na internet. Se você cair num golpe, cair num crime, se os seus dados são vendidos, se tudo está acontecendo, é com seu consentimento, porque está acontecendo nesse momento. Você pode até se fazer que não está entendendo, mas é isso que está acontecendo agora. Tá? Pode passar. A resposta curta é assim, vai. As pessoas vão ficar viciadas nisso. As pessoas vão querer abreviar. A gente vive num momento de hiperprodutividade. Você tem um artigo para fazer, você tem não sei o que para fazer. A sua vida vive cheia. Você não consegue mais parar para raciocinar, para pensar. Você imagina uma empresa que precisa, por exemplo, você é jornalista, e eu quero que você escreva X artigos por dia. Pode usar o ChatGPT, eu quero hiperprodução, hiperprodutividade. Então talvez a gente viva nesse mundo. É um risco, né? Tem um livro do Nicholas Carr que ele diz o que a internet está fazendo com o nosso cérebro, que ele trata disso. A gente não consegue mais parar e raciocinar. A gente não consegue se aprofundar no assunto. Pode ser que isso piore, né? São questões, por isso que a gente está aqui debatendo. Como é que eu uso essa ferramenta para que isso não aconteça? Existem formas de usar ela para que isso não aconteça. Entendi. Assim, tem vários pontos de vista relacionados a isso. Eu sou contra proibir. Porque quando ele entrar na sociedade, a sociedade vai estar cheia disso.
vai ser a ferramenta de trabalho dele, vai ser alguma coisa. Ele precisa entender, ele precisa saber. Aí cabe ao professor, por exemplo, eu sei que isso está acontecendo, eu levo o artigo impresso e digo assim, faça um resumo aqui em sala de aula. E aí ele tem que ler, ele tem que escrever. O meu amigo de elétrica ali, ele disse que está fazendo questão oral agora, de cálculo. Pode ser arcaico, mas é uma forma de dizer assim, gente, nós estamos vigilantes. Você pode usar ChatGPT, você pode usar Google, você pode usar o que você quiser. Mas, na verdade, você precisa aprender a raciocinar, a entender. Então, é ter atividades, eu sou contra a proibição, o Reino Unido está proibindo, tem universidades que se pegar o plágio com o ChatGPT, você é expulso da universidade. Então, assim, eu acho muito radical. Né? É uma forma preguiçosa de lidar com um problema tão complexo. Eu acho que é preciso entender. Pode dizer. Produtividade. Diga aí, você está pagando R$2.000 para uma pessoa produzir, aí ela passa 10% desse tempo olhando o TikTok. Você está... É que eu tenho um colega, eu vou usar uma coisa bem estranha com vocês aqui. Eu tenho um colega que ele ia para a empresa e ele tinha hora marcada para ir no banheiro, fazer um popozinho lá, né? Aí eu disse, boy, por que tu não faz isso em casa, hein? Ele disse, não, porque quando eu estou lá na empresa é remunerado aquele tempo que eu estou ali, ó. É a mesma coisa, a empresa não quer, ela quer produtividade. Minha irmã trabalhou numa farmácia em que ela chegava, o celular dela é posto num negócio lá, né? E ela só tira no final do expediente ou no horário de folga dela, para que ela não fique olhando esse treco. Né? As empresas tendem a querer a produtividade. Ele está pagando pela força de trabalho, pelo horário de trabalho. Então ele não quer que isso Olha, as empresas estão ligadas a isso, mas a espionagem maior é pelo e-mail. É mais fácil eu vazar dados da tua empresa via e-mail do que via TikTok. Né? Então, assim, existe esse problema também de vazamento de dados. Mas o TikTok em si, não. Tá? Mas a resposta sobre isso. Sim, aí voltando ao que minha colega disse ali, depois eu vou perguntar o nome dela. Está aqui, ó, uma foto de 1986. Professores protestando contra o uso de calculadora na universidade. Então, nós precisamos entender que nós não podemos ser os neoluditas, aquelas pessoas que vão ter aversão à tecnologia para nos proteger. É como se fosse uma reserva de mercado. Na verdade, vocês, como agentes transformadores da educação, têm que entender o contexto e não fazer esse tipo de coisa. E dizer assim, existem formas de utilizar isso em prol do alunado. Existem formas de utilizar isso para melhorar a educação. Tá? E isso, o letramento digital. E aí, gente, eu queria agradecer. Né? Eu espero que tenha sido um momento que a gente tenha discutido, interagido. Eu vou produzir um link para, quem sabe, no site do Conedu, botar todas essas ferramentas que eu falei aí para que vocês possam investigar, tá? Ou, sei lá, através da professora Paula, mandar isso para vocês, tá bom? Então, gente, obrigado aí pela presença, né? Eu espero que tenha sido proveitoso e a gente se encontra aí numa próxima oportunidade. Lá no Conedu, né? Espero que todo mundo vá para lá. Tranquilo? Até mais. Tchau, tchau. Agradecemos ao professor Enio. A certificação do curso são de 2 horas extracurriculares e ficará disponível em até 15 dias úteis no site do Conedu, na área do participante. Então, é interessante que quem não se cadastrou no site faça o cadastro, depois entre na área do participante com e-mail e CPF, e se não se inscreveu no curso, ainda dá para se inscrever, que aí o certificado é gerado, tá bom? E por falar em Conedu, nós estamos com o stand do evento montado aqui no hall da central de aulas e convidar todo mundo que passem por lá, porque está acontecendo umas dinâmicas legais, vocês podem participar de sorteios e ganhar brindes, também cupons de descontos para se inscreverem no Conedu, tá bom? Lembrando também que o Conedu está com o edital aberto para submissão de trabalhos até o dia 4 de maio, e também estamos com outros editais abertos para submissão de propostas de minicursos e lançamento de livros. No site da edição vocês encontram todas as normas.
Agradeço mais uma vez a presença de cada um de vocês. Ainda hoje, às 19h30, nós teremos o curso novamente, tanto presencial e também vamos ter transmissão online. Então, vocês podem avisar os amigos de vocês que têm essa possibilidade. E amanhã nós teremos outras atividades. Ocorrerá a sessão de debate e o novo ensino médio, com os professores Felipe Baunilha, Valmir Pereira, a professora Paula Castro e Margarete Melo. Agradecemos a presença de vocês e até mais tarde ou até amanhã.